A Mercedes-Benz SLS AMG não foi criada apenas para ser um carro bonito. Ela nasceu para reviver uma lenda, o icônico 300 SL Asa de Gaivota, de 1954, um dos carros mais marcantes da história da marca. Durante décadas, o 300 SL foi lembrado como o símbolo máximo de elegância e inovação. Mas lá por 2006, a Mercedes decidiu que era hora de trazer de volta aquele espírito, de uma forma moderna, poderosa e cheia de alma. Assim nasceu o projeto SLS AMG, um carro que não foi feito em parceria com outra divisão da Mercedes, mas totalmente concebido pela AMG. A primeira vez que isso acontecia. O objetivo era claro: criar um supercarro capaz de unir tradição, engenharia e emoção pura ao dirigir. O design do SLS é um dos seus maiores destaques. O capô longo, a traseira curta e as portas asa de gaivota são uma homenagem direta ao clássico 300 SL, mas agora reinterpretadas com aerodinâmica moderna e materiais de ponta. As portas, aliás, não estão ali apenas por estética. Elas resolvem uma questão estrutural do chassi de alumínio, mantendo a rigidez e dando identidade instantânea ao carro. Por dentro, a sensação é de estar num cockpit de avião. Tudo é voltado para o motorista. O painel baixo, os bancos firmes e os acabamentos que misturam couro, alumínio e fibra de carbono. O SLS não é apenas um carro, é uma experiência. E quem deu alma a essa máquina foi a AMG. O coração do SLS é um V8 6.2 litros naturalmente aspirado, conhecido como M159. Ele foi totalmente desenvolvido pela AMG e é montado à mão. Cada unidade é assinada por um único técnico responsável pela montagem completa, uma tradição chamada um homem, um motor. Isso significa que o nome gravado na plaqueta do motor não é simbólico. É a assinatura de quem realmente o montou, peça por peça. Essa filosofia transforma o SLS em algo mais que um supercarro. Ele é quase uma obra de arte mecânica. O resultado: um motor que entrega mais de 570 cavalos de potência e fazendo o carro atingir 100 km/h em menos de 4 segundos, com um som que arrepia qualquer entusiasta de carro. O ronco do V8 é uma sinfonia pura, feita para emocionar. Para entender a grandeza da SLS AMG, a gente precisa voltar no tempo. O ano era 1954. O mundo via nascer o Mercedes 300 SL Guven, ou Asa de Gaivota, em português. Um carro que não era apenas bonito, era revolucionário. Foi o primeiro carro de produção com injeção direta de combustível e um dos primeiros a ultrapassar os 250 km/h, algo impensável na época. Mas o que realmente o tornava especial eram aquelas portas que se abriam para cima, como asas. O 300 SL virou um símbolo, um carro de sonho que unia engenharia e arte. Lançado oficialmente em 2009, o SLS AMG marcou uma nova era para a Mercedes. Ele mostrou que a marca podia competir com Ferrari, Lamborghini e Porsche no território dos superesportivos, sem perder sua identidade. Vieram depois versões ainda mais extremas, como a SLS AMG GT, o modelo de corrida GT3 e a brutal Black Series, todos levando o projeto ao limite da performance. Mas o mais impressionante é o que o SLS representa. Ele não é apenas uma homenagem ao passado, mas uma declaração de poder da AMG. Foi o primeiro carro totalmente desenvolvido por ela, do chassi ao motor, e abriu o caminho para uma nova geração de supercarros, como o AMG GT. Hoje, o SLS é considerado um futuro clássico, um carro que combina design atemporal,
engenharia artesanal e uma herança que vem direto da década de 1950. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. O motor do SLS não era montado por uma linha de produção comum. Cada bloco era montado manualmente, por um único engenheiro da AMG, que deixava sua assinatura na placa do motor. Ou seja, cada SLS tem literalmente o nome de quem lhe deu vida. Décadas se passaram, e a Mercedes queria trazer de volta aquela sensação de um carro que não era só um meio de transporte, mas uma experiência. Em meados dos anos 2000, nasceu a ideia de um novo superesportivo, mas desta vez, ele seria 100% desenvolvido pela divisão AMG, sem interferência da Mercedes tradicional. Seria o primeiro carro da história a ser projetado e construído do zero pela AMG. E assim começou o projeto SLS. O nome significa Super Leichte Sport, super esportivo leve, e leveza era a palavra-chave. O chassi foi feito quase inteiramente de alumínio, algo raríssimo na época, e projetado para oferecer rigidez e equilíbrio perfeitos. O resultado foi um carro com proporções clássicas, capô longo, traseira curta e centro de gravidade baixo. Mas o detalhe que mais chamava atenção estava nas portas. As lendárias asas de gaivota voltaram. Mais do que uma homenagem, elas foram uma solução de engenharia. Como o carro tinha um chassi central muito reforçado, as portas tradicionais não caberiam ali. Então, as portas que se abrem para cima não eram apenas um toque estético, eram uma necessidade técnica. Por dentro, o SLS tinha a atmosfera de um cockpit de avião. Os bancos baixos, a posição de pilotagem perfeita e o painel voltado para o motorista davam a sensação de estar em um caça de guerra. A AMG queria que cada detalhe passasse a ideia de controle total, como se o carro fosse uma extensão do corpo de quem dirige. Mas o verdadeiro coração da SLS estava sob o capô. Um motor V8 de 6,2 litros, naturalmente aspirado, desenvolvido inteiramente pela AMG. Esse motor, chamado M159, era uma evolução do famoso M156, mas ainda mais potente e leve. Ele entregava 571 cavalos de potência e mais de 65 kgfm de torque. Tudo isso enviado para as rodas traseiras através de um câmbio de dupla embreagem com 7 marchas. O ronco do motor é uma das assinaturas mais marcantes da AMG. Um som grave, metálico, visceral, que parece vir do fundo da alma do carro. Mas o que torna esse motor realmente especial é o modo como ele é feito. Na AMG, existe uma filosofia chamada um homem, um motor. Cada motor é montado à mão por um único engenheiro. Do início ao fim, ele é o responsável por cada parafuso, cada ajuste, cada teste. E no final, esse técnico assina uma placa de metal fixada no motor com seu nome. É um gesto simbólico, mas que representa algo profundo: a ligação entre o homem e a máquina. Isso faz com que cada SLS AMG seja literalmente único. E não é só o motor que impressiona. O desempenho é digno de um supercarro. Acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e passa dos 320 km por hora de velocidade máxima. Mas o mais incrível não é o número, é a forma como o carro entrega essa potência. O SLS é brutal, mas também equilibrado. A distribuição de peso, o câmbio montado na traseira e o chassi rígido fazem o carro se comportar como um verdadeiro esportivo de pista. O SLS foi apresentado oficialmente no Salão de Frankfurt de 2009, e o impacto foi imediato. O mundo inteiro se impressionou com o design, com o som, e com o fato de a Mercedes ter criado algo tão purista e emocional em plena era dos carros eletrônicos. Com o sucesso, vieram novas versões. A SLS Roadster, com capota retrátil e estrutura reforçada. A SLS GT, com ajustes no câmbio e mais potência. E a lendária SLS Black Series, uma das versões mais selvagens já criadas pela AMG. Essa última elevava o motor a 631 cavalos, trazia a aerodinâmica ativa e era praticamente um carro de corrida legalizado para as ruas. Falando em corridas, a SLS também brilhou nas pistas.
A versão GT3 dominou campeonatos de endurance e conquistou vitórias em provas lendárias, como as 24 horas de Nürburgring. Com seu chassi equilibrado e confiabilidade impressionante, ela se tornou uma das máquinas mais respeitadas das categorias GT. Mas o legado da SLS vai além da performance. Ela marcou a transição da AMG, de preparadora de carros para criadora de supermáquinas. Depois da SLS, a AMG passou a ser vista como uma fabricante completa, capaz de criar carros do zero. E isso abriu as portas para modelos como o AMG GT, o GT Black Series e até o hiper-exclusivo AMG One. Hoje, a Mercedes-Benz SLS AMG é considerada um futuro clássico. Colecionadores do mundo inteiro disputam cada unidade, e o seu valor só cresce com o tempo. Ela é uma mistura rara de nostalgia, engenharia e emoção. Uma homenagem viva ao passado e uma declaração de poder para o futuro. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. A SLS foi o último carro da AMG a usar um motor V8 aspirado antes da chegada dos turbos. Ou seja, é o último grito puro da mecânica clássica, sem indução forçada, sem filtros eletrônicos, apenas o motor respirando ar e entregando som e potência brutos. Por isso, muitos consideram a SLS o último verdadeiro muscle car da Mercedes. A Mercedes-Benz SLS AMG não é apenas um carro. Ela é uma lembrança do tempo em que dirigir era uma experiência física e emocional, em que o ronco do motor falava mais alto do que qualquer tela digital. Um carro que combina tradição e ousadia, potência e elegância, tecnologia e alma. E no fim das contas, talvez esse seja o maior segredo da SLS. Ela não é só feita por engenheiros. Ela foi criada por apaixonados. Quem nunca ficou parado na estrada só porque faltava uma ferramenta simples? Ou precisou fazer um conserto rápido em casa e percebeu que não tinha nada por perto? Pois é, com o kit da DeTools isso não acontece mais. São 169 ferramentas diferentes em um só conjunto. Tem alicate, chave, catraca, tudo organizado e pronto para qualquer emergência. É o tipo de coisa que você compra uma vez e tem para a vida toda. E já que a gente está falando de estrada, tá pensando em fazer aquela viagem de fim de ano, subir a serra, descer para a praia, visitar a família? Então tem algo que você não pode esquecer: os pneus. Eles garantem conforto, economia e segurança em qualquer viagem. E o melhor, os links dos pneus e do kit da DeTools estão aqui embaixo. Clica, confere e já garante o teu antes da próxima viagem. E lembrando, quando você compra pelo link aqui do canal, você ajuda o projeto a continuar crescendo. Porque estar preparado faz toda a diferença.